Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 30 a 32. O tema da nossa mensagem de hoje: comparar o reino de Deus com uma semente de mostarda plantada e a planta nascer. E a planta, que é uma hortaliça, chegar a 4, 5 metros. É um desafio, né? Tá certo? Então vamos ler. Convido os irmãos a se colocarem em pé em Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 30 a 32, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim as Santas Escrituras do Novo Testamento. Disse-lhe mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentamos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, ela cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves dos céus podem se aninhar à sua sombra. Curvemos nossas cabeças, vamos orar. Deus e Pai, em Tua presença, Senhor, agradecidos a Ti pela Tua palavra, pelo Teu reino que Tu estabeleceste nesta terra, que possamos ser súditos Teus, pertencentes ao Teu reino, e que a gente venha fazer a Tua vontade, Senhor. Nos utiliza nesta tarde pela exposição da Tua palavra, ilumina nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Sente, irmãos. Queridos, desde o começo que nós estamos pregando no livro de Marcos, e agora estamos no capítulo 4, ainda faltam algumas passagens para nós terminarmos. E ultimamente estudamos só sobre a semente, sobre o semeador que semeou a semente na terra. Depois, o segredo da semente. A semente, ela, ao ser plantada, você não precisa estar perto. Você volta 5, 6 dias, aí o botãozinho já se levantou, depois vai crescendo, né? E ela fica grande. É uma comparação, irmãos. A igreja começou com Jesus, depois 12, depois 70, depois 500, só no dia de Pentecostes 3.000, e a igreja vem crescendo durante toda a sua plantação pelo Senhor Jesus. Então, meus irmãos, hoje nós vamos ver a semente de mostarda. Preste atenção que eu vou dizer algumas coisas que eu quero que você aprenda aqui nesta noite. Deus já falou no meu coração. O primeiro verso que eu escolhi foi o 30. Comparar o reino de Deus a semente de mostarda. Vamos ver aí o valor dessa semente pequenininha, mas dá uma árvore grande, né? Depois o verso de número 31. Um grão de mostarda. Veja o valor do grão de mostarda.
Veja, amados, o que um grão produz quando a planta está grande. Por exemplo, uma semente de milho, quando nasce a planta, uma planta com uma semente dá centenas de milhos, milhares nas suas espigas. Importante, né? É por isso que é 30 por uma, 50 por uma e 100 por uma. Uma espiga de uma só semente. Aqui nós vamos falar sobre a semente de mostarda. Eu vou mostrar algumas coisas intrigantes. Por exemplo, meus irmãos, diziam que a semente de morango era menor do que a semente de mostarda. Jesus, quando ele falou em parábolas, ele alegou o que existia na época dele. A semente de morango foi em 1700 e pouco, num processo de desenvolvimento da agricultura, que fez um enxerto e nasceu o morango. É um produto enxertado. Mas Jesus está falando das coisas naturais. Eu quero hoje chamar a sua atenção para isso. O verso de número 32. Maior a mostarda é a única planta das hortaliças que é maior do que todas. Ele quis mostrar o seguinte, que a igreja começou pequena, é a comparação. E é a maior no mundo hoje. A igreja tem 1/3 da humanidade que são crentes, por causa de uma semente que foi plantada há 2000 anos atrás, cresceu como a semente de mostarda. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção. Em primeiro lugar, comparar o reino de Deus a essa semente de mostarda, para mostrar a humildade do Senhor Jesus, que ele não foi trombar. Quando Pedro ali cortou a orelha de Malcom, o soldado da pretória do rei Herodes, cortou a orelha na hora que foi ser preso com um beijo de Judas, ele ao mesmo tempo pegou a orelha e botou no lugar do cara e disse: olha, Pedro, se eu não estivesse pronto para morrer para pagar teu pecado, eu teria baixado a medida provisória, baixado a miríade de anjos, tinha matado todo esse povo aqui. Mas ele não estava arrogante, usando a divindade divina, mas usando a humanidade encarnada para pagar nosso pecado. É esse o nosso Salvador, Jesus Cristo. E como comparar o reino de Deus, amados, hoje, não é? Com quase 1/3 da humanidade, queridos, que se diz cristã e o nome de Jesus Cristo, não é? É conhecido ou não é? Em todo o mundo, fora dos 33% de 1/3 que conhece Jesus, o restante conhece o nome de Jesus para perseguir, para matar os crentes, para ir contra Jesus, contra a igreja. A humanidade toda, fora os cristãos. É Jesus, amados, de sim para salvar, e é Jesus de não para que alguém seja contra e morra e seja condenado à morte eterna. Meus irmãos, tanto cristão como não cristão, amado, sabe neste mundo praticamente quem é Jesus ou não sabe? Sabe. Sabe quem é Jesus? Os que creem em Jesus, irmãos, são aqueles que se dizem cristãos e têm um compromisso unicamente com Jesus Cristo. A humanidade não tem compromisso só com Jesus. A gente viu aqui há poucos dias uma padroeira visitando todas as outras padroeiras dos bairros. Idolatria por idolatria. Não ficou um bairro que não foi visitado chocando uma idolatria com outra. Nós só temos um Deus, um único Deus, amados,
e nós adoramos Ele unicamente. Então, quem se diz cristão, amados, só tem um Deus. Quem não é cristão tem muitos deuses. Aí alguém argumentou comigo: não, mas a gente ama Jesus Cristo, a gente adora Ele também. É um ou tudo ou nada, não se pode servir a dois deuses. No Egito tinha mais de 200 deuses, e Deus mandou o povo de Deus sair. O único Deus mandou que o povo de Deus saísse da escravidão. Vamos ver isso aqui na nossa mensagem. O verso de número 31, um grão de mostarda, amados. O Senhor Jesus, amados, como em todas as parábolas, Ele recorre a tudo que existe aqui na terra. Ele usou a ovelha, Ele usou a porta, Ele usou a semente, Ele estava aliando todas as coisas que existem para falar para nós, irmãos. E Ele usou essa semente de mostarda que cresce de 4 a 5 metros. Que hortaliça tem 5 metros? Mas a semente de mostarda tem, não é? O Senhor Jesus, amados, com a parábola da semente de mostarda, Ele ensina aos seus discípulos como seria a Igreja de Cristo iniciada com Jesus somente. Porque Ele veio para os judeus que eram grandes, muita gente, mas eles não receberam Jesus Cristo. E Ele disse ali, veio para o que era seu, disse João, mas os seus não receberam. Como hoje não recebe? A grande 2/3 não recebe Jesus. Ele é muito bom. Outro diz assim: eu não creio nele. Fala nele, não crendo, achando ele bom, não aceitando ele. Meus irmãos, foi começado com uma pequena semente, o cristianismo, e hoje se tornou a maior instituição do mundo. Chama-se a Igreja do Senhor Jesus, a maior instituição do mundo, porque ela é a anunciadora da voz do Evangelho, ela prega a boa nova da salvação, a igreja fala de Jesus Cristo, o Salvador. Em terceiro lugar, eu quero falar para vocês sobre o maior que todas as hortaliças, amados, né? Essa é a semente de mostarda, numa comparação como é a igreja, amados, né? Rumo ao sertão começou pequenininho, hoje o céu, rumo ao sertão para cá, não cabe no maior templo. Meus irmãos, tudo isso o Senhor Jesus estava falando para os seus discípulos, nós estamos falando aqui para a igreja. Ora, meus irmãos, precisamos conhecer Jesus, amados, né? E conhecer Jesus, a gente pode pregar Jesus para as pessoas. Então vamos ver isso aí. E vamos começar o nosso sermão de hoje com o verso 30, meus amados. As parábolas foram usadas por Jesus Cristo, amados, para Ele ensinar os seus discípulos, amados, não é? E Ele explicou o seguinte: olha, quem me segue, eu falo para vocês e vocês entendem. Quem não me segue, nunca vão entender. Vai morrer de ouvir, mas não entender. Uma multidão acompanhava Ele. E Ele falava para os seus discípulos, e os seus discípulos ainda tinham dificuldade. Terminava a reunião e dizia: mas Senhor, eu não entendi bem, me explica isso aí. Está compreendendo, meus irmãos? Então nós precisamos nos aprofundar, amado. O Senhor Jesus, amado, estava dizendo que o Filho de Deus, sem contar com o povo judeu, irmãos, né? Os que não o reconheceram, não o aceitaram, amados, né? Não receberam como Messias, mas Ele veio para o seu povo, Ele veio trazer boa nova, Ele veio trazer o perdão,
Ele veio para dizer para ele que chegou a redenção do homem pecador para ser perdoado e então ter direito à vida eterna. Mas eles recusaram, eles não quiseram, mas os que creram, como hoje os que creem, a gente pode dizer, você é um salvo em Jesus Cristo. Meus irmãos, porque o Senhor Jesus, amados, e a sua igreja, diante de bilhões de pessoas no mundo inteiro, amados, ela deve fazer a grande liderança, a maior de todas as horteliças, a maior de todas as instituições, é a igreja. Das megas empresas, das megas nações, a maior é a igreja do Senhor Jesus, e nós fazemos parte dela. Olha, meus irmãos, o Senhor Jesus anunciou o seu reino e por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, meus irmãos, né? Então a igreja está em todo lugar, meus irmãos, em todo mundo, do Oriente, não é, ao Ocidente, dos hemisférios de um ao outro, nos quatro cantos da terra, amado, deste mundo, está aí para vir anunciar o reino de Deus, para que o homem seja crente, seja perdoado o seu pecado e ter a vida eterna e ser uma nova criatura. E quem é perdoado por Deus, irmãos, que tem uma vida de compromisso com Deus, é alguém vitorioso. E eu contei uma história há poucos instantes de Jesus na escola dominical. Ele foi pregar na sinagoga de Nazaré. E quando chegou lá, os seus irmãos, suas irmãs, os amigos dele, desde a juventude, insistiram com ele. O senhor fala também, hoje à noite na festa aqui, a sinagoga, o senhor vai pregar e tal. Aí eles insistiram com o Benjamim, que era o sacerdote da sinagoga, que convidou ele foi pregar, e ele abriu a Bíblia Sagrada no livro de Isaías e disse, né, hoje se cumpriu essa profecia, que os cegos vão ver, os cativos vão ser libertos. E disse mais, né, este é o ano da salvação, ele se cumpre hoje comigo. Aí eu vou ver um alvoroço muito grande, e aí o sacerdote começou a combater e disse aí, olha, renegue o que você disse, porque senão você vai morrer agora, vai ser morto pelos irmãos, porque você está blasfemando contra o nome de Deus. E ele então disse, olha, eu vim a este mundo porque quem me receber, recebe o perdão e a salvação. Quem não me receber, vocês não estão me recebendo aqui, vão para o inferno. Aí o galo engrossou da sopa, meu irmão Marlene, e aí terminou aquele tumulto de gente, levando ele para o despenhadeiro, só dar um empurrãozinho, ele cair. Aí o sacerdote disse, diga as últimas palavras. Aí ele disse, sim, reafirmo tudo que disse, vocês precisam crer, ser perdoados para não ir para a morte eterna. Aí agora sabe tudo, e ele disse, a minha hora não chegou, dá licença. Saiu andando, ninguém tocou nele. Porque quem tem Deus, amados, tem Jesus no coração, tem o Espírito Santo aqui dentro. E quando eu todos os dias oro no meu programa de manhã, eu digo assim, eu estou abraçando o Espírito Santo na minha vida, porque Ele está comigo para me dar força para vencer as lutas desta vida. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Meus queridos, a cada dia a igreja do Senhor Jesus Cristo cresce neste mundo, mesmo com todas as tribulações, com todas as perseguições, amados, como a parábola do semeador, que a semente da salvação, que é a palavra de Deus, quando cai dentro do coração, do solo da terra, do homem aqui dentro, e essa terra é boa, essa terra recebe a semente, Jesus Cristo vai fazer germinar e vai nascer uma nova criatura para ser salva e viver a vida nova, para ser salvo para a vida eterna. Meus irmãos, esta é a grande realidade, nós não podemos fugir dela, irmãos.
os que verdadeiramente creem em Jesus Cristo, amados, que tem o coração como um solo frutífero, dá muitos frutos. Quem não tem esse solo aqui do coração, Deus na sua vida, o Espírito Santo, amado, ele pode até ter frutos da arte, ter frutos das profissões, ter frutos das coisas da vida, como dos entretenimentos, dos TikTok da vida, que aí, pega aí, não é? Quantas curtidas tem as coisas do mundo, mas ninguém curte as coisas de Deus, porque as coisas de Deus é a salvação, transforma a vida do homem, amado. E a palavra de Deus afirma lá em Isaías, né? Lá em Isaías, diz que a palavra de Deus não volta vazia, ela vai pregada para as pessoas, quem crê será salvo, não volta vazia, vem salvo. Quem não crê, vai para o inferno, não volta vazia, está julgado. É o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Isaías 55:11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará que me apraisa e prosperará naquilo para que eu a designei. Olha o que diz Hebreus, capítulo de número 4, verso 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva, e quando ela cai num solo fértil, num coração que recebe Jesus na sua vida, então ela vai dar muitos frutos, ela vai fazer a vontade de Deus, porque o verso desse texto que eu li, o verso 20 que eu não li do 30 ao 32, o verso 20 que foi da mensagem anteriores, diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e recebem e frutifica entre 30 e 60 e 100 por um. Uma semente dá milhares de caroços de milho. Uma semente dá milhares de caroços de semente de mostarda. Produz. Quem não produz, amados, precisa ter o solo fértil, porque o solo dos espinhos se sufoca. O solo das pedras da parábola interrompe o crescimento da planta, e o solo da estrada, plantou milhares, as aves do céu, o diabo vai agarra e tira as sementes, mas a semente que cai no solo fértil, a pessoa só pensa em Jesus, uma vida nova, diferente, viu, Raquel? Vai viver uma vida nova, com Cristo, o mundo ficou para trás. A Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5:17, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. É uma vida nova, de conquista, de frutos que vêm através de você, não é? Através de você. O segundo ponto da mensagem de hoje, meus irmãos, um grão de mostarda, bem pequenininho. A igreja nasceu bem pequenininho. Os judeus, aquela multidão grande de judeus, não receberam Jesus. E esse Jesus, como uma sementinha de mostarda plantada, foi crescendo, crescendo. E hoje tem 1/3 da humanidade que é chamada de cristã, né? Porque Jesus Cristo queria deixar, meus irmãos, para os seus discípulos, que a igreja de Cristo é essa comparação única, né? Única mesmo, né? Certo? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, irmãos, que plantou, ele disse lá em Mateus, eu edificarei a minha igreja, eu plantarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela, não derrubará ela, não queimará ela, não destruirá. Ela prevalece, porque ela é a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, a igreja, amado, nessa palavra chamada aos seus discípulos a atenção, que eles deveriam trabalhar, anunciar o reino de Deus, para que a pequena semente, ela continue crescendo.
e alcançando vidas. É muito bonita, amado, a missão da igreja, não é? Naquele dia em que se converteram 3.000 pessoas no dia de Pentecostes, a alegria foi fantástica. A igrejinha que tinha poucas pessoas, 120 pessoas, viu? 3.000, quantas igrejas nasceu naquele dia? Cresceu porque o Espírito Santo de Deus tinha sido baixado no dia de Pentecostes. Todo mundo nasceu de novo e queria evangelizar e queria ganhar os pecadores, amados. Aqui uma semente de mostarda, meus irmãos, como Paulo, né, pregou a palavra de Deus em todo o mundo, amados. Na época, ele multiplicou, Paulo plantou muitas igrejas, 30 por uma, 60 por uma e 100 por uma. Ele levou multidões a Cristo, pregando o evangelho da salvação dos pecadores, amados. Jesus Cristo queria ensinar ali aos seus discípulos, nesse texto aqui que eu li, não é? Que o início da igreja, o seu começo sempre, às vezes, é pequeno, como o próprio semeador, plantador, vai botar sementes na terra e esperar que dê alimento para sustentar a família, para comer, para vender, para sustentar a casa. É isso, amado. Ele fez isso, né? O semeador semeou o evangelho, ele plantou a igreja no coração das pessoas e elas frutificaram, elas cresceram, como eu disse, 30, 60, 100 por uma. Amados, em terceiro e último lugar, para concluir, o verso 32, maior do que todas as hortaliças, a semente de mostarda. E a planta também, a hortaliça planta também, maior que todas as plantas da hortaliça, né? Amado, como eu disse no começo, a igreja é a maior instituição do mundo. Maior instituição do mundo, amado, não é? Maior. E digo mais, a igreja, amado, não é formada dos ricos. 90% somos pobres. Povo humilde, povo simples. Não tem aqui políticos, dominadores, amado, deste mundo, amado. Pessoas cheias de poderes, não, amado, são pessoas simples. São pessoas trabalhadoras. São pessoas que a grande maioria delas não tem formação, graduação, coisa nenhuma. E hoje as pessoas estão atrás de graduação. Depois que a moça se formou, chegou com o marido e disse: meu filho, ou lava os pratos ou pega o beco. Mas não foi eu não, eu estou lavando os pratos porque agora eu aprendi ajudando minha companheira. Olha, meus irmãos, esses pequenos, né, grãos de mostarda está sendo plantada no mundo inteiro, irmãos. Meus irmãos, olha bem, o plano da Igreja de Cristo, da nova dispensação, que deu continuidade ao povo de Deus. Jesus Cristo veio, o seu povo não recebeu, os judeus não receberam, o povo de Deus não quis ele, e ele estabeleceu a igreja passou a anunciar o reino de Deus, e aí a igreja, amados, cresceu de forma extraordinária. Os judeus não chegam nem perto do tamanho dos que estão no mundo. É fantástico, meus irmãos. Bem, preste atenção. O fomentador da semente é atribuído a Deus. Está lá Paulo, está lá Apolo, e lembra daquela discussão em Coríntios? Um plantou, outro regou, mas quem foi que deu o crescimento? Deus. É Deus quem dá o crescimento, amados. É Deus quem faz a semente germinar, crescer. Você nem pode acompanhar, você vai para a rua quando volta a subir uma folha, porque Deus está no comando, no controle da germinação da planta, amados, né?
ela cresceu e ficou grande, né? Amados, hoje a presença da semente de mostarda, a semente da palavra de Deus está no mundo inteiro. É a única instituição que está no mundo inteiro. É a igreja que está se cumprindo, porque lá na palavra de Deus, no Evangelho, dizem Mateus 24:14, quando esta semente, quando este Evangelho for pregado a todas as nações, então virá o fim, virá a volta de Jesus, e quem creu vai para o céu e quem não creu vai para o inferno. Meus irmãos, estou concluindo agora. O Senhor Jesus mostrou aos seus discípulos que só quem nasceu de novo, quem tem a semente de mostarda, a semente da palavra de Deus, o Espírito Santo no seu coração, amado, ele poderá compreender, e quem recebe Jesus, compreende a palavra, passa a ter compromisso com ele, passa a ter compromisso com a igreja, pregar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas. Esse é o exemplo de quem é cristão, quem tem uma vida nova, que nasceu de novo. O grão de mostarda, amado, na época de Jesus, como eu disse aqui há pouco instante, bem pequenininha, aí um cientista aí qualquer, um daqueles que gosta de discutir que a Bíblia está errada, aí Jesus disse que a semente de mostarda era a menor semente do mundo. Aí caiu na besteira e disse, porque a semente de morango é menorzinha do que a de mostarda. Aí outro cientista em Macaloê disse, cala a boca, você não sabe nada. Em 1700 e tanto aí, foi feito um enxerto de algumas sementes, e aí deu o morango. Não era produto da época de Jesus. Meus irmãos, a igreja é inédita. É inédita. Estou concluindo, meus irmãos, né? Estou concluindo. Olha, presta bem atenção, né? O grão de mostarda, meus irmãos, na época de Jesus, né? Era essa semente menorzinha de todos, né? Até hoje, irmãos, a semente de mostarda é a semente de hortaliça, né? Que é a maior instituição do mundo inteiro. Eu quero concluir com algumas ilustrações, que eu achei muito interessante. De ilustrações e sermões, eu criei a seguinte ilustração, né? O Senhor ia naquela região gelada, né? Ia atravessando ali, e à sua frente ia outro caminhante. E mais na frente tinha um homem que com frio caiu. Aquele homem vinha na frente, um homem ia na frente dele, e aí ele ficou observando, o camarada passou, feito o sacerdote quando passou ao lado do samaritano, não se comprometa comigo. Aí aquele homem viu de longe, quando ele se aproximou, viu aquele homem caído. Faltava pouco lugar para chegar a uma cidade. Então ele pegou aquele homem, botou nas costas e saiu com ele caminhando. Caminhou uns 500 metros, quando chegou lá na frente, o homem que negou ajuda àquele homem tinha caído e estava lá. Não tinha quem o acudisse, né? Não tinha quem o acudisse. Meus irmãos, infelizmente é assim. O Evangelho é a semente da salvação. Se você não pregar para alguém, se a pessoa ouvir e não aceitar, outros 500. Mas se pregar o Evangelho, deixar de pregar o Evangelho para alguém, você está sonegando a ajuda de alguém que caiu para se levantar. E quero encerrar com a última ilustração que eu achei interessante, né? Um senhor estava cuidando de uma plantinha com o maior cuidado do mundo, né? Ele estava plantando aquela sementezinha de jabuticaba. Nós conhecemos aqui, né?
E aí, de repente, plantando aquela sementezinha de jabuticaba, aí o senhor de idade fazendo isso, aí apareceu um jovem e disse: ô, senhor José, estou ficando aqui o nome que não é esse não. O senhor está plantando essa semente, ela vai nascer quando? Ele disse: daqui a uns 15 anos. Você é doido? Plantar um negócio para não comer? Porque as pessoas só olham para si, não olham para os outros, né? Meus irmãos, nós precisamos levar vantagem com a salvação, não levar vantagem em tudo, mas levar vantagem em Cristo Jesus. Que Deus nos ensine, irmãos, a viver o que o Senhor Jesus mandou fazer, ter uma vida de compromisso com Ele. A salvação é a coisa mais preciosa desta vida. Quem não tem Jesus aqui, quem não tem a salvação, é alguém que não tem futuro nenhum. Está incerto, não sabe onde vai. Porque todos que crerem conhecerão a verdade, e a verdade libertará. Que Deus abençoe. Amém, irmãos?